Já temos o Cláudio? Já temos o Cláudio, agora sim. Cláudio, olha, fiz questão de colocá-lo aqui, lado a lado com a nossa Kedma Silva, nossa membro aqui do nosso Farol. Você sempre também que pode aí na redação da Tribuna de Limeira, contribuindo na divulgação dos eventos da Índia. E fiz questão de colocá-lo aqui para a sua saudação e uma eventual pergunta que você tem. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço, Beto, um grande abraço, Kedma, a todos que nos acompanham por aqui pelo Farol, né? De fato, quando a gente tem oportunidade, a gente divulga. Eu já participei, inclusive, de alguns eventos da INDA, né, em termos de participação em loco mesmo, né? Já entrevistei, inclusive, a Kedma também, e a gente gostaria de parabenizar o trabalho que a INDA faz. De fato, é muito interessante, e eu acho que é importante nós termos entidades dessa natureza, com esse voluntariado todo, porque nós sabemos que a acessibilidade é uma grande dificuldade ainda em nosso país. E nós precisamos tornar tudo acessível a todos. Não há diferença entre as pessoas, sejam elas PCDs, sejam elas ditas normais, né? Todos têm o mesmo direito, e eu acho que é isso que pelo menos ainda mostra quando está fazendo os seus eventos. Queria parabenizar a Kedma nesse sentido, então, e a instituição. Muito obrigada. Nossa missão, né, é a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. E a luta nossa é a luta pela inclusão, né? A acessibilidade, às vezes as pessoas pensam que a acessibilidade é só física. Não, a acessibilidade ela é muito mais, né? Hoje as pessoas têm que ter o acesso aos lugares, mas não no espaço físico, mas às vezes a gente tem uma limitação do acesso às pessoas com deficiência aos lugares. Isso é uma luta que nós temos lá. Exatamente. Sim, com certeza. O acesso é importante, a inclusão é mais importante ainda, né? Porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente automaticamente fala em inclusão, né? Porque a gente sabe das dificuldades que existem. Eu acho que quem tem exemplos dentro da própria família sabe como que funciona todo esse sistema, e nós precisamos de fato mostrar que a inclusão e a acessibilidade são importantes e são muito, muito, muito necessárias hoje para darmos qualidade de vida ainda mais a essas pessoas. Aliás, algumas atitudes simples, né, o Cláudio e Kedma. Por exemplo, um político, né, não precisa passar o dia inteiro, não. Passa das 8 da manhã até as 3 da tarde, sentado numa cadeira de rodas, né, para fazer as suas atividades normais, para ver se na sua atividade normal ele certamente vai encontrar obstáculos, né, Cláudio? Não tem como. Não, encontra sim. Esse obstáculo de acessibilidade física é impressionante, né? É muito, muito destacado, inclusive, na sociedade, e principalmente a questão do cadeirante, né? Que tem dificuldades, as calçadas são ruins, os rebaixes são muitas vezes mal feitos. Então, é uma ação que a gente precisa pensar e planejar para que todos tenham acesso, inclusive aquelas pessoas que são portadoras de deficiência não apenas física, né? E eu já vi um torneio de tênis da INDA lá no antigo Novotel, no Caldo Plaza, e é muito interessante, viu, Beto? É realmente maravilhosa. E tem uma novidade, né? Assim, a gente vai lançar um movimento inclusivo
que é uma parceria que entre ainda a CIL e a Prefeitura Municipal. A gente terá uma reunião com o prefeito e a CIL provavelmente na semana que vem. É uma cartilinha que a gente vai fazer com alguns personagens e que a gente vai lançar aí no segundo semestre. Então, nós teremos algo trabalhando com os sindicatos, com os comércios, com os comerciantes, para falar sobre a questão da inclusão. Mas sobre isso eu venho numa próxima oportunidade, assim que eu tiver o material na mão. Porque, não, sabe o que é? Eu acho tão importante porque, às vezes, né, o comerciante ele tem que fazer alguma adaptação, né, no seu comércio, inverter um pouco, né, o raciocínio dele. Ao contrário dele pensar, poxa, vou ter que fazer isso. Não, faz ao contrário, se antecipa. Opa, eu vou fazer isso, né? Sim. Fazer uma adaptação aqui que é necessário. Na verdade, essa cartilinha é mais a questão de atitude, né? A atitude que eu falo em pequenas coisas. A gente não só vai falar nessa cartilinha sobre a deficiência física, mas também sobre o autismo. O autista, se ele vai num comércio que está o som muito alto, ele vai ficar agitado e a mãe não vai conseguir fazer compras. Então, nós vamos dar dicas, né, assim, para o comerciante, como ele tem que agir. Então, a Ciesp também já está junto com a gente e todos os sindicatos daqui de Limeira está também junto conosco. Eles vão imprimir esse material e distribuir aí para todas as pessoas que fazem parte de cada sindicato. Então, será bem legal, nós vamos fazer uma coletiva de imprensa para soltar essa campanha. A gente ainda está terminando de fazer esse material, então provavelmente aí no segundo semestre a gente terá aí a campanha aí do movimento inclusivo na rua. Estaremos aí para divulgar. Cláudia, aproveitando ainda um pouquinho aqui da presença da Kedma nos nossos estudos, gostaria que você compartilhasse conosco essa história que você publica hoje no nosso portal, no nosso Farol de Limeira, a respeito também da questão do PROCON, da questão do consumidor. Você viveu uma situação, como é que eu vou classificá-la, não, Cláudio? Uma situação inusitada, né? Pois é, Beto. O seu editorial de hoje realmente foi interessante e me veio à lembrança esse trabalho que eu fiz lá em 2003 e que aborda justamente a questão dos sabores das cadeias fast food. Esse jornalista norte-americano, Eric Schlosser, fez um trabalho muito interessante sobre essas cadeias, né? Burger King, McDonald's, Pizza Hut, a KFC e outras que existem lá e não existem por aqui. E o que ele fez? Ele fez um levantamento dessa cadeia de produção. Ele visitou os laboratórios dessa cadeia de produção. Foi-lhe colocado uma venda nos olhos e apenas ele cheirava. Então ele cheirava a batata frita, a carne e todas as receitas que essas redes proporcionam aos seus clientes. E, além do que ele trouxe as informações econômicas, né, em números que são impressionantes. Então, eu estou estranhando hoje essa questão do PROCON tratando disso, porque isso vem de muito tempo. Esse livro dele é de 2001. Então, o meu trabalho é de 2003. Foi publicado em vários sites dedicado ao vegetarianismo, ao veganismo. Foi também bibliografia de uma mestre e uma doutora em química. Em 2013, eu vi agora, porque eu pesquisei, né, pelo Google, né, que eu estou lá como bibliografia desse estudo que fala sobre alimentação saudável nas escolas públicas do Paraná. E realmente é interessante, porque eu não sei até onde vai essa questão do PROCON com a questão do Mac picanha e do upper de costela. Porque nós sabemos que tudo é feito à base de essência. Então as essências, elas são fundamental nessa cultiva. É correto isso? Não, lógico que não é correto. Isso é propaganda enganosa. Se você pede um Mac picanha ou um upper costela, você quer comer
a carne em si, a picanha, a costela, e não sentir a essência só, né? Mas eu acho que esse livro é interessante, a leitura por parte das pessoas, porque mostra realmente como que gira a economia em torno dessas cadeias de fast food. E é evidente, né? Porque tem um outro livro que foi usado por mim nesse trabalho, que é um livro de 1906, de um outro jornalista norte-americano chamado Upton Sinclair, chama A Selva, né? The Jungle, onde ele descreve como era no início do século XX a indústria frigorífica norte-americana, que utilizava mão de obra europeia, né? Então, o próprio Eric Schlosser faz também o uso do Upton Sinclair no livro dele, e vale a pena a leitura para ver como que funciona essa questão do gosto, do paladar, né? Então, nós já tínhamos essas essências, nós temos essas essências, a essência da batata frita, das carnes, e, de fato, parece-me que ambas as redes retiraram essa propaganda, né, e vão apresentar os lanches com as carnes que usam, né? Mas foi interessante, viu? Foi uma discussão muito interessante essa, Beto. Foi. Não é uma coisa antiga, né? Como você bem lembrou no seu artigo de hoje. Você sabe que essa questão de essências, Kedma, Cláudia, todos que nos assistem, me chamou a atenção há cerca de 2 meses, uma dessas águas gasosas, saborizadas. Sim, eu adoro. Pois é, e uma delas veio assim, com a tampinha amarela, com sabor limonada suíça. Eu me lembro de limonada suíça quando eu frequentava muito o Rio de Janeiro, décadas atrás, era muito comum a limonada. Eu sou fã de limonada suíça. Eu fui experimentar, Cláudia, essa água, parecia que eu estava tomando uma limonada suíça de verdade. Tal o sabor era semelhante, Kedma. Eu achei impressionante. Então, ou seja, essa indústria de aromatizantes aí, não indústria, mas esse perfil, já é antigo mesmo, né? Beto, eu adoro. Só uma curiosidade, esses aromatizantes dessas bebidas gasosas, sabe onde ele é produzido? Não tenho nem ideia. Eu também. Aqui em Limeira. Ah, é verdade, bem lembrado, bem lembrado. É aquela multinacional Dollar. Dollar. Pensei que era outra aqui, de Pictina é outra coisa. Não, de Pequitina é outra coisa. Ela produz todas as essências frutificadas, né, com sabor de fruta para essas águas, né, saborizadas, que se tornou bastante comum aqui, né. Bacana. Então nós temos essa cadeia também, e nesse caso é um pouco diferente das essências da comida sólida, né, porque são águas e que são realmente boas, né. São realmente gostosas, normalmente também não tem açúcar, né? São utilizado o açúcar da fruta, né? Então fica melhor realmente, Beto. Bom, Cláudio, para a gente fechar, você está sabendo o nome da vítima de hoje? Estou. Igor Magnani. Igor Magnani foi candidato a vereador aqui em Limeira. É isso aí. O advogado Igor. Tá bom, estará conosco então hoje aqui com o Felipe, e eu vou perguntar para o Felipe se ele já viu alguma água gasosa sabor cerveja, para ver se ele responde aqui. Sabor cevada, talvez? Sabor cevada. Não, mas não tem não, viu, Beto? A única água gaseificada sabor cerveja é a própria. É a própria, tá bom. Cláudio, que está falando da redação da Tribuna de Limeira, estará conosco aqui. Cláudio, se tudo der certo, não sei como é que serão os programas nas próximas semanas, mas a gente vai dar um jeito. Mas enfim, falando lá da redação da Tribuna de Limeira, mais uma vez conosco. Cláudio, muito obrigado, até logo mais 7h30 da noite no nosso Debate Farol. Até logo mais, Beto, no Debate Farol, e até amanhã de volta ao debate aqui. Valeu, obrigado, Cláudio. Um grande abraço a todos e uma ótima quarta-feira. Valeu. Até mais, tchau. Muito bem.